Pessoal, bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live Kabbalah na Prática, Inspiração Semanal. O seu momento da semana para descobrir os maiores segredos da sabedoria milenar da Kabbalah para construir uma vida feliz de verdade. Meu nome é Yael Cayenne e na nossa live de hoje a gente vai falar por que algumas pessoas têm medo da Terra Prometida. Eu vou escrever aqui qual é o tema da nossa live de hoje. A gente está na Parashá Shlach Lecha. E a gente vai entender por que algumas pessoas, sejam muito bem-vindo. Bem-vindo não, bem-vindos. Porque algumas pessoas têm medo da Terra Prometida. Maravilha! Pessoal, que bom estar com vocês nessa manhã para a gente poder estudar juntos. Qual que é a consciência da semana? Qual que é a energia espiritual que a gente está nessa semana, nesse momento, né, da nossa vida? Uma das coisas que eu falo com frequência quando a gente tem as nossas lives aqui é qual é o motivo da gente se encontrar, qual é o motivo da gente estudar Kabbalah semanalmente. É para que a gente possa elevar a nossa consciência e se conectar com as oportunidades que o universo está oferecendo para nós. Então a gente tem duas formas de estudar semanalmente. Uma é entendendo qual é a paraxá da semana, entendendo qual é a oportunidade daquela semana, qual é a energia que está disponível. E uma outra é a gente estudando através de textos de cabalistas, livros diferentes. Aqui tem um monte de livro, eu olhei para o lado porque eu estou vendo um monte de livro aqui. Livros do Rabbi Nachman de Breslov, livros do Rav Berg, que é muito importante na minha linhagem, Baal Shem Tov, Sir de Lublin, Chaim Luzzatto, Chaim Vital, Ari, Rabbi Shimon Bar Yochai, enfim. Esses são alguns nomes aqui que eu estou dando de exemplos para vocês de grandes cabalistas que escreveram sobre assuntos específicos, Rav Ashlag, Rav Brandoin, enfim. São nomes diferentes, né, pessoal? Para quem é daqui do Brasil, esses são nomes diferentes, porque são nomes de grandes cabalistas. E os cabalistas, eles costumam vir de uma linhagem. Muitos deles ou vieram de Israel, ou moraram no Marrocos. Alguns viveram na Ucrânia, na Polônia. Então, a gente tem vários cabalistas. O cabalista mais importante da minha linhagem é o Rav Berg. E aí, em sequência, vamos dizer assim, a Karen Berg. Por que eu falo dessa sequência, né? Porque o Rav Berg foi um grande cabalista da linhagem do Rav Brandoin, do Rav Ashlag. E aí ele ensinou a Kabbalah para Karen Berg. Na época que ele ensinou, a Kabbalah não costumava ser estudada por mulheres. Então, se você pegar a história da Kabbalah, a Kabbalah ela era muito fechada antigamente. Era fechada apenas entre poucos homens religiosos, judeus, ortodoxos, acima de 40 anos, que já tinham estudado profundamente vários outros livros dentro da filosofia judaica. E aí, muitos, quando tinham acesso a Kabbalah, muitos não, todos na verdade, eles só tinham acesso porque eles tiveram um mestre que teve acesso a Kabbalah. Então a Kabbalah é uma sabedoria transmitida oralmente há milhares de anos. Hoje em dia, a gente tem livros, mas são livros complexos. Muitas vezes vocês me pedem livros. Em breve, a gente vai lançar no Instituto Keter mais livros de Kabbalah, de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que eu aprendi da Karen. Então, a Karen Berg foi a minha professora de Kabbalah, foi ela quem me iniciou como professora de Kabbalah, e hoje eu transmito os ensinamentos que eu aprendi com ela e outras coisas que eu também fui aprendendo ao longo da minha jornada em termos de ferramentas para ajudar a Kabbalah a se tornar mais próxima da nossa vida. Então, pessoal, a gente tem a live do Inspiração Semanal, ela é focada em entender qual é a energia da semana. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Como vocês viram o tema aqui, para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. O tema da nossa live é por que alguns têm medo da Terra Prometida. Qual é a
que tem por trás, né, desse tema? A gente vai descobrir juntos, porque nessa semana, o que fala no Humash? O que é o Humash, gente? Humash é o texto literal da Torá. E o que esse texto literal fala pra gente? Ele fala sobre uma das coisas, né? Fala sobre diversos assuntos, mas um dos assuntos é sobre uma visita que 12 espiões fazem na terra de Israel, na época que os israelitas estavam no deserto. O Criador fala para Moisés levar esses 12 líderes das tribos de Israel para que eles pudessem checar a terra. Na época é conhecida como terra de Canaã, hoje a gente sabe é a terra de Israel, mas naquela época, então, eles ainda não estavam lá e eles precisavam checar. Será que a terra é boa? Basicamente, o que Moisés pediu para esses 12 líderes fazerem? Vão checar se a terra é boa. Simples assim. Essa era a missão deles. E aí, o que eles fizeram? Eles foram até lá. E aí, só vou tomar um cafezinho antes. O que aconteceu, hein? O que vocês acham que aconteceu quando eles chegaram lá na terra de Israel? Eles falaram bem, falaram mal da terra? Me falem aí a sua opinião enquanto eu tomo meu café. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Eu acabei de fazer uma bênção, tá, pessoal? Uma bênção para tomar o meu café, uma bênção que a gente sempre faz quando a gente vai tomar ou vai tomar alguma coisa ou vai comer alguma coisa, enfim. A gente faz diferentes bênçãos para... Eu adoro esse conceito, inclusive, que o Rav Berg sempre falava, quando você come alguma coisa ou toma alguma coisa sem abençoar aquele alimento antes, você é como se você estivesse roubando ele, ao invés de você estar agradecendo quem que te proporcionou esse alimento, quem te proporcionou, né, essa bebida, enfim, é o Criador que nos proporciona tudo, ele nos empresta, né? Já falei sobre esse conceito, inclusive, acho que 2 semanas atrás, que a gente falou sobre, né, o quanto a gente entende que tudo que está nas nossas mãos foi emprestado do Criador. Então, a bênção que a gente faz, né, agradecendo aquele alimento, é para que a gente se lembre sempre que isso daqui eu poderia não ter. Se eu tenho, é porque, claro, eu trabalhei, é meu esforço, eu comprei, fui lá, comprei o café, legal. Mas mesmo assim, não é garantido. Pode ser que um dia eu não conseguiria comprar esse café. Então, quem me dá forças e quem me traz todas as bênçãos da minha vida é sempre o Criador. Então, por isso que a gente agradece. E aí, pessoal, ninguém respondeu nada. Ninguém tem nenhum palpite do que aconteceu com esses 12 líderes que foram até a terra de Israel para checar se a terra era boa. Bom, pessoal, vou contar para vocês o que aconteceu. Vocês sabem que tem um delay, né? Então eu falo e aí 10 segundos depois vocês escutam o que eu falei. Então às vezes eu dou um tempinho aqui para vocês poderem pensar. O que aconteceu, gente, no Humash, na história literal, é importante a gente entender o que é a Kabbalah, tá? Primeiro, a Kabbalah é uma sabedoria espiritual absolutamente vasta, que fala sobre a criação do mundo, o propósito do ser humano, como a gente pode ter melhores relacionamentos, fala sobre saúde, fala sobre prosperidade, fala sobre as nossas dificuldades e batalhas internas. Então, a Kabbalah é muito, muito vasta. Dá para estudar Kabbalah a vida inteira. Eu mesma estudo há 17 anos, então eu tenho muita coisa para aprender. Então, você imagina o quão vasta é essa sabedoria. E a Kabbalah, ela está codificada. Então, a Kabbalah, ela é infinita. É a sabedoria espiritual infinita. Ó, a Geise respondeu, ó, eles falaram mal. Boa, obrigada, Geise, por compartilhar, por participar aqui da live. Então, a Kabbalah é uma sabedoria vasta, ela é infinita, assim como o Criador é infinito. A sabedoria espiritual da vida também é infinita. Mas, para que a gente possa trazer ela para esse mundo, existem canais para a gente receber essa sabedoria. E a Kabbalah, ela é canalizada através de um livro que é um código, e esse livro-código é a Torá.
A Torá, basicamente, são os 5 livros de Moisés. Essa Torá aqui, ela não está no estado original, vamos dizer dela. O estado original é um pergaminho, escrito todo em hebraico. E esse pergaminho fala sobre as 50 capítulos, vamos dizer assim. A Torá ela foi dividida em porções, né, em paraxás. Então, são 54 paraxás. E aí, a Kabbalah, ela é o que está escrito nas entrelinhas. A Kabbalah é a sabedoria espiritual que está escrita dentro desses códigos. Os códigos do que está escrito no texto. Pessoal, tá sem som o que eu tô falando? Ou tá sem som só pro Luciano? Me deem esse feedback aí. Então, a Kabbalah, ela tá profundamente oculta dentro de textos que, de forma literal, esses textos, eles contam histórias que podem muitas vezes até ser estranhas. Se você lê o Humash, legal. Obrigada, Dai. Vocês estão me ouvindo bem. Obrigada. Então, assim, se a gente lê a história literal, algumas histórias são até esquisitas. E aí, o que acontece, né? Moisés, a pedido do Criador, eles foram, pediu para que esses 12 líderes fossem até a terra de Israel. Chegando lá, o que aconteceu? 10 pessoas voltaram falando mal da terra de Israel. Inclusive, eles falaram assim que a terra era inabitável, que tinham gigantes lá, que as frutas que cresciam nessa terra eram grandes demais, que eles jamais iriam conseguir comer direito aquelas frutas, que eles nunca iam se encaixar naquela terra. E 2 pessoas voltaram falando bem. Quem que voltou falando bem? Yoshua e Caim. Então, 2 pessoas apenas voltaram falando bem da terra. Imagina isso. E mais 10 pessoas voltaram falando mal da terra. A grande pergunta inicial é: em quem que a gente deve acreditar? A gente deveria acreditar que a terra é boa? Ou a gente deveria acreditar que a terra é ruim? Me fala uma coisa. Imagina que você está num ambiente onde as pessoas têm diversas opiniões, certo? E aí, a maioria das pessoas estão indo para a esquerda e 2 pessoas estão indo para a direita. 10 pessoas indo para a esquerda e 2 indo para a direita. Para qual lado será que você vai? Qual é o lado que a maioria das pessoas costuma escolher? Você vai para o lado de todo mundo que está falando mal ou vai para o lado de todo mundo que está falando bem, as poucas pessoas que estão falando bem? Pois é. Então, a nossa primeira reflexão aqui é o quanto nós tomamos decisões baseadas na nossa conexão, no nosso entendimento espiritual, ou o quanto na nossa vida nós nos deixamos ser influenciados pelo nosso meio. E aí, em que meio você se coloca na vida? Em que meio você tem se posicionado? Você tem se posicionado em meios, ambientes, pessoas que ajudam você a expandir a tua experiência de vida? Ou você tem se posicionado em meios de pessoas que estão colocando você para baixo? Que estão sempre olhando o lado negativo, que estão sempre falando sobre o que está ruim, que estão sempre reclamando, que estão sempre encontrando o lado ruim das coisas. Com quem você se relaciona? E aí a outra pergunta ainda é quem você é. Se você fosse na terra prometida, né, a terra de Israel, e imagina que imagina não, saibam, tá, que todas essas histórias são histórias código que falam sobre a gente. Quando se fala de Kabbalah, nunca nós estamos falando sobre uma história que aconteceu há milhares de anos atrás. A gente está falando sobre segredos profundos da nossa alma. Como eu falei para vocês, esse livro aqui é um livro todo codificado. A Torá não é um livro literal. Infelizmente, as pessoas leem a Torá, muitas vezes, de forma literal. Então, a gente precisa ir além. Essas histórias falam sobre coisas muito mais profundas do que o que está escrito. Então, assim, quem tem sido, né, com quem você tem se relacionado mais na sua vida e quem tem sido você nas suas relações. Você é uma pessoa que tem o hábito também de sempre olhar para o negativo, de sempre ver o que não tá bom, de sempre falar sobre o que não é positivo? Ou você é uma pessoa que olha para situações
E mesmo que elas não sejam o ideal, você sente que tem a possibilidade de transformar uma coisa que não é boa em algo positivo. Qual é a tua postura em relação à vida? Essa é a nossa primeira reflexão. Então, toma um segundo para pensar nisso. Quantas vezes a gente simplesmente quer seguir pro próximo conceito, ou pro próximo entendimento, ou pra próxima obrigação que a gente tem no dia, a próxima responsabilidade do dia? Toma um tempo, mesmo que sejam alguns segundos, para você pensar sobre a sua vida. Com quem você tem caminhado e quem você tem sido perante as situações que se apresentam na sua vida. Já tá caindo ficha para vocês, pessoal? Falem aqui no chat. Deixa eu saber que vocês estão me acompanhando aqui, que eu não estou falando sem ter eco, que tá entrando no coração de vocês, que tá já começando a mexer com a sua percepção sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. Isso é fundamental dentro dos nossos estudos de Kabbalah. Boa, G. Muito bom. Que bom. Tá caindo ficha, Sônia. Que legal. É sobre isso. Porque a Kabbalah, gente, é sobre isso. Não é sobre histórias e coisas malucas que não tem nada a ver com a nossa vida. A Kabbalah é puramente a sabedoria da nossa alma. E às vezes a gente vai perceber. Como, por exemplo, eu tô lendo aqui, né, no chat. As escolhas não têm sido as melhores. Que bom perceber isso. Sabe quantas vezes na nossa vida a gente simplesmente vai e nem para refletir sobre isso? Olha só, sim, Yael, esse ano eu olhei muito para quem eu sou e para as pessoas ao meu redor. Que bom. Sim, são ótimas reflexões. Quase todas as manhãs eu assisto seus vídeos, me alimentam. Que bom, Gê, fico feliz demais sobre isso. De verdade. Então, o que aconteceu? A gente está falando que os israelitas, eles foram, e aí acontece uma coisa bem curiosa. O Criador, ele percebe que 10 pessoas voltaram falando mal e só 2 voltaram olhando o bem, olhando aquela terra com bons olhos. E aí, o Criador fica bravo, e manda os israelitas ficarem mais 40 dias no deserto. 40 dias não, são 40 anos. Eles ficam 40 anos no deserto, pessoal. Então, peraí, uma das coisas que eu sempre falo nos meus cursos de Kabbalah é que o Criador não castiga, o Criador é pura bondade. Então, mais uma vez, isso é um código. Toda vez que a gente lê que o Criador castigou, na verdade, é a nossa consciência. Porque nós temos, eu explico isso no KPDE, tá, pessoal? Nós temos o DNA da criação dentro de nós. Nós somos uma partícula de Deus. Então, o que acontece? Você tem a consciência divina. E quando você toma uma atitude, seja qual for a atitude, que alimenta o teu ego, a tua pequenez, ao invés de alimentar a sua alma, a sua própria consciência cria uma realidade limitante para você. Então não é um Criador que está fora de nós e que nos pune, essa realidade não existe. O Criador, na tua essência, no plano maior divino, no plano da criação, o Criador é apenas bondade, o Criador é apenas o bem. Dá para entender isso em uma live agora? Não vou conseguir aprofundar nisso. Eu explico muito em profundidade no Kabbalah, na prática despertar espiritual, tá? Mas eu gostaria que vocês absorvessem isso e ficassem com isso dentro de vocês. Não para vocês acreditarem absolutamente em mim, mas para que vocês possam ir além no entendimento sobre quem é o Criador, sobre essa força divina que nos criou. O Criador é pura bondade. Então, toda vez que a gente vive limitações, é porque nós estamos vivendo em dissonância, em incoerência, em falta de harmonia com a nossa essência divina, e a nossa própria consciência cria realidades limitantes para que a gente possa, através de uma experiência desagradável, despertar nossa consciência. Quantos de vocês já passaram por isso? Quantos de vocês, quantos de nós já tivemos situações em que a gente não estava
caminhando em paz, em harmonia, fazendo escolhas positivas para nós, construtivas, escolhas generosas, escolhas de expansão, e aí a gente acabou sofrendo as consequências. Então, a falta de consciência é o que nos leva ao sofrimento. Não é a situação, não, as situações ao nosso redor, os cenários, eles são meros canais para o nosso aprendizado. Os cenários, as situações que você vive são meros canais para o seu aprendizado. Gente, de novo, eu explico muito mais profundamente isso no curso Cabala na Prática Despertar Espiritual. Então, vamos seguir aqui nesse entendimento de que o Criador é pura bondade. Então, o que acontece? Eles ficam lá mais 40 anos no deserto. Eles ficam 40 anos passando por vários momentos de dificuldade, de privação. E esses momentos de privação tinham o grande propósito de despertar a consciência dos israelitas. Alguém escreveu aqui em cima, né? Será que eles precisaram desse tempo para eles terem uma expansão de consciência, né? Para eles terem um despertar? Exatamente. É exatamente sobre isso. Então, muitas vezes nós ficamos mantendo coisas que não são agradáveis, que não são boas para nós, não é porque Deus quer te punir, pelo contrário, é porque Deus acredita a cada segundo, a cada respiração do seu dia que você vai despertar. Que você vai sair de um estado onde você está com a tua consciência limitada, onde você está na pequeneza, onde você está alimentando o seu ego, a sua inclinação para o mal, e vai levar você para um despertar, para uma conexão com a tua alma, com a tua essência, com a tua potência. Então, a cada dia que a gente acorda pela manhã, todos os dias nós temos essa oportunidade de, mais uma vez, despertar. E cada situação que a gente passa é a mesma coisa. Então, às vezes, você vai lidar com situações que elas são difíceis, que elas são desagradáveis para você, e não é porque Deus quer te punir, é porque Deus quer que você desperte. E muitas vezes, infelizmente, a gente não desperta pelo amor. Muitas vezes, infelizmente, a gente desperta pela dor, pessoal. E vocês sabem que é verdade. Quem aí tá aqui hoje estudando Kabbalah, procurando mais sabedoria espiritual, porque você passou por alguma situação que foi difícil. Algo dentro de você que doeu, alguma situação que foi complexa, fez você olhar para dentro e falar, puxa vida, eu preciso de espiritualidade, eu preciso me centrar, eu preciso parar de sobreviver, eu quero mais da vida, eu quero viver de verdade. Quantos de vocês estão aqui porque sentiram algum certo vazio, sentiram que a vida tem mais para te oferecer? Então, normalmente, quando a gente está nesse estado de vazio ou de dor, de alguma situação difícil, são os momentos que a gente vai buscar um algo a mais. É sempre que é assim? Não, mas é uma opção bem comum. E vocês sabem do que eu estou falando, não sabem? Comenta aqui no chat se vocês também passaram por situações desafiadoras que trouxeram você ao estudo da espiritualidade, à busca de uma vida com mais significado, com mais clareza, com mais conexão. Eu quero muito saber de vocês. Então, sim, né? Aí, ó, desde 2021. Boa, Sônia. Rogéria também, sim. Então, pessoal, o que eu gosto muito da visão da Kabbalah é que não precisa ser assim. Às vezes a gente chega na Kabbalah porque a gente passou por um momento de dor, né, Dai? A Dai também tá falando sobre isso, uma situação muito ruim, que ela conseguiu entender a lição, graças a Deus. Exato, graças a Deus. Ó, desde o AVC do meu filho, em 2022. Tá vendo, pessoal? Essas situações, elas realmente não vêm porque Deus quer te punir, porque Deus quer o mal. É o contrário. Às vezes a gente realmente leva muito tempo, sabe, para acordar para o sentido da vida. E a gente passa, infelizmente, tempo demais fazendo coisas, vivendo experiências que são passageiras, que não vão de fato te trazer plenitude, satisfação, conexão, que não vão fazer com que você seja a luz que Deus te criou para ser no mundo. Então, às vezes, porque nós não estamos indo atrás de um caminho de verdadeiro livre-arbítrio, através de entendimento, através de sabedoria, porque você pode fazer melhores escolhas quando você está consciente. Quando nos falta isso, nós vamos precisar passar por desertos. Então, o que aconteceu nessa situação, nessa história dos israelitas? O Rav Berg,
que é um mestre muito importante, né, na minha linhagem, ele dizia o seguinte, né, tem algumas passagens que falam sobre esses 12 líderes como se eles fossem turistas, e outras passagens falam sobre ele como se eles fossem espiões. Afinal de contas, quem eles eram? Nós estamos falando de 12 líderes, nós estamos falando sobre 12 pessoas que tinham uma consciência elevada, assim como nós. Nós temos uma consciência, se a gente está aqui buscando sabedoria, buscando entendimento, buscando crescer espiritualmente, é porque nós temos consciência. Nós não somos pessoas que estão aí buscando fazer o mal para os outros. Pelo contrário, nós queremos mais. Então, vamos pensar o seguinte, eles eram pessoas elevadas, eles eram pessoas do bem, eles eram pessoas positivas, mas 10 pessoas enxergaram o mal sobre uma terra que era uma terra que estava sendo prometida pelo Criador como uma terra boa. Então, qual foi o teste, né? O que aconteceu com eles? Por que em algumas passagens fala-se sobre esses 12 líderes como 12 espiões, em outras passagens fala como se eles fossem 12 turistas? Qual que é a consciência do turista e qual que é a consciência do espião? Qual que é a diferença dessas consciências? Então, o que o turista faz? O turista, ele está indo buscar ver o bem, né? Quando você vai viajar para uma cidade diferente, viajar para algum país diferente, o que a gente busca fazer quando você está como turista? Você quer apreciar a paisagem, você antes de viajar escolheu que você queria ir para um lugar que tivesse, sei lá, uma natureza bonita, por exemplo. Então, o que você está indo fazer lá? Você está indo para apreciar aquela natureza bonita, você está indo para encontrar o belo, você está com bons olhos, porque é isso que você tinha de expectativa. A tua mente já está com uma percepção de realidade voltada para o positivo. O que o espião faz? O espião é o contrário. O espião, ele entra numa missão para literalmente encontrar o que tem de ruim e para espionar e identificar todos os problemas, identificar tudo que era ruim, identificar quais são as coisas que podem dar errado. Então, os israelitas, esses líderes, eles às vezes eram vistos como turistas, às vezes vistos como espiões. O que acontece, gente? Eles eram boas pessoas, como a gente falou, assim como nós. Na vida, nós podemos ter essas duas consciências. A consciência do espião que vai procurar o que está ruim, ou a consciência do turista, que vai sempre procurar o que é bom. Ai, Ael, mas se eu ficar só procurando o que é bom, eu não vou ser uma pessoa muito... que vive com os óculos cor-de-rosa, sabe? Aquela expressão de que essa pessoa vive colocando óculos cor-de-rosa. Ela não vê a realidade, ela só tá sempre vendo o que é bom, nunca tá enxergando os problemas. Será que é correto a gente fazer isso? A realidade, gente, é que nós estamos falando aqui de uma consciência que você vai fazer com que seja bom, mesmo quando uma situação não é boa. Essa foi a consciência de Caim e de Yoshua. Na realidade, eles viram só o que era bom. Eles enxergaram um potencial na terra. Mas, infelizmente, muitos de nós queremos tudo aquilo que é fácil. A gente acha que é bom, na nossa percepção, aquilo que vem perfeito. A gente fala, estava até conversando essa semana com a minha sócia, e aí ela teve um final de semana muito especial, ela teve realmente, assim, ocasiões muito especiais que aconteceram na vida dela nesse final de semana. E ela falou, nossa, que fim de semana perfeito que foi esse, Eu falei, que maravilhoso, né? E a gente tem momentos assim, de fato. E muitas vezes a gente olha para situações que são boas, que são agradáveis, que são gostosas, como se essas fossem as situações perfeitas. Só que na realidade, o ser humano, ele tem uma habilidade de criar realidades. A Kabbalah fala que a nossa consciência em potencial, o que o ser humano pode alcançar, é literalmente nós criarmos a nossa realidade a partir do que nós temos aqui, nosso estado de consciência. Por isso que sabedoria espiritual, entendimento espiritual é fundamental para que a gente crie melhores escolhas. Porque se você não tem um entendimento, se você não tem sabedoria, você vai tomar escolhas que muitas vezes vão levar você para o pior. Porque a tua consciência está limitada, logo você faz escolhas limitadas. Quando a tua consciência está expandida, você toma escolhas
de muito mais expansão para a sua vida. Então, existem dois estados de consciência que o ser humano pode estar. Um é o estado de consciência de pequenez e o outro é o estado de consciência de expansão. E a cada segundo nós temos a escolha de alimentar o estado de consciência de pequenez ou de alimentar o estado de consciência da expansão. Quando nós alimentamos o estado de consciência de expansão, é o estado que olha para o potencial das coisas. É o estado que mesmo que você fale, puxa, isso daqui precisa de uma melhoria. Que bom! Que bom, precisa de uma melhoria. Olha que maravilhoso. Eu tenho habilidade, eu tenho capacidade, eu tenho inteligência, eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho disposição. Eu posso resolver essa situação. Eu posso criar algo melhor a partir de algo que não está tão bom assim. Esse é o potencial que o ser humano tem dentro de si. Mas, infelizmente, muitas vezes nós não usamos. E a realidade nessa história, um dos grandes códigos dessa história é que a maioria das pessoas está procurando aquilo que é perfeito, no olhar de que o perfeito significa aquilo que não precisa de melhorias. Só que a visão da Kabbalah e que é de fato, quando eu falo que é para poucos, é porque poucos estão dispostos a olhar para uma situação que você consegue enxergar que no estado potencial dela ela é perfeita, mas ela precisa de ajustes. E que bom, porque você foi enviado no mundo para ajustar as coisas que precisam de um ajuste, para que o mundo vá para um lugar melhor. Hoje em dia, as pessoas querem, então, os trabalhos que sejam fáceis, aquilo que vem de graça, aquilo que você não precisa ter tanta dificuldade, que você não vai precisar ter trabalho. E muitas vezes é exatamente por isso que casamentos são destruídos. Muitas vezes é por isso que você está num trabalho que você não é feliz, porque você não está disposto a pagar o preço de olhar para si mesmo, de ver o seu próprio potencial e falar, hoje eu tô nessa função, eu tô nesse trabalho, por quê? Por puro medo. Eu tô nesse trabalho porque eu realmente não tô olhando para mim, entendendo que eu posso aprimorar, que eu posso estudar, que eu posso me desenvolver. E que eu posso encontrar uma posição melhor para mim, algo que me traga mais satisfação, um trabalho que me traga mais alegria, algo que me dê mais felicidade, onde eu possa compartilhar mais os meus talentos. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão procurando o que é fácil, aquilo que já está no seu estado perfeito. E toda vez que a gente busca isso nas nossas vidas, nós estamos vivendo muito abaixo do nosso potencial. Porque o Criador, ele não nos criou para isso. Ele não nos criou para chegar aqui e ter simplesmente só o que é fácil e o que é belo. O Criador nos trouxe para o mundo para que nós possamos trazer luz para o mundo. E trazer luz para o mundo, pessoal, significa que você vai olhar para uma situação que ela está escura e você vai assumir a responsabilidade de levar a luz. E o que esses 10 israelitas que olharam para a terra e falaram mal dela fizeram? O contrário. Eles literalmente tinham medo da terra prometida. E o que eu quero dizer com medo da terra prometida? Você sabe o que aconteceu com eles? O que o Zohar, que é o livro principal da Kabbalah, fala pra gente? O Zohar diz que esses 10 espiões, que são às vezes vistos como turistas, como a gente falou, esses 10 líderes que viram mal a terra, eles estavam sendo conduzidos, eles eram boas pessoas, lembra que eu falei para vocês? Eles eram boas pessoas, eles estavam suscetíveis a ter uma percepção de realidade limitada, assim como todos nós, que também somos boas pessoas. O que aconteceu com eles? Quando eles chegaram na Terra Prometida, eles sabiam que aquela terra, ela era uma terra que era para ser boa, porque Deus falou, vai lá, veja com seus próprios olhos, veja que essa terra é boa. Mas eles chegaram lá e eles viram a terra ruim. O que aconteceu com eles? Lembra que eu falei que o ser humano pode estar em 2 estados de consciência? A consciência da pequenez ou a consciência da expansão, certo? Eles entraram na terra com um medo. E qual era o medo que eles tinham da terra prometida? Era o medo de que, caso eles fossem para essa terra prometida, né? Eles já ficaram tanto tempo fora, eles ficaram muitos anos escravos no Egito, depois eles foram para o deserto, eles passaram por tantas dificuldades. E aí o que aconteceu? Eles olham para aquela terra e mesmo que a terra fosse boa, os olhos deles não conseguiam enxergar que a terra era boa. Por quê? Porque eles tinham medo de chegarem na terra prometida e perderem os seus cargos de liderança. A verdade, pessoal, e prestem muita atenção nisso que eu vou falar para vocês, tá? É que
o nosso a nossa inclinação para o mal, todo ser humano, a Kabbalah fala disso muito, que o ser humano nasce com duas inclinações dentro de si. São essas duas consciências que eu estava falando, né? A consciência da expansão, a consciência da pequenez. Então, a consciência da pequenez que habita o ser humano, e todo ser humano tem uma consciência limitada, uma consciência estreita, uma consciência de pequenez. Essa consciência, ela tem ela coloca uma crença na nossa mente, que é a crença, quer dizer, de que é seguro ser pequeno. E toda vez que a gente, e aí tem tudo a ver com o que a gente estava falando até aqui, certo? Toda vez que eu acredito nessa voz que me diz que é seguro ser pequeno, o que acontece comigo? Eu entro em um estado de baixíssima exploração do meu potencial. Isso causa uma frustração gigantesca, que a gente entende melhor no Kabbalah na prática despertar espiritual. Isso causa uma sensação de pequenez enorme dentro de nós. E esse é o pensamento que a gente tem que tomar o maior cuidado na nossa vida. A consciência de que é seguro ser pequeno é o que leva a maioria das pessoas a viverem literalmente em situações muito ruins para elas, sem tomarem uma decisão de irem além. O que aconteceu com esses 10 israelitas, esses 10 espiões, é que eles chegaram na Terra e eles não queriam que a Terra fosse boa. Eles não queriam ver o potencial da Terra, eles não queriam ter trabalho, eles não queriam sair, eles tinham medo da mudança. Porque no deserto eles tinham uma posição de liderança, mas o que vai acontecer com a gente se a gente chegar na tal da Terra Prometida? Será que o formato de governo dos israelitas, será que vai mudar? Será que a gente vai perder o nosso cargo? Será que eu vou perder o meu status, o meu título de líder? Porque chegando na Terra de Israel, talvez tudo vá mudar. E eles não queriam isso. Então, o medo da mudança para algo melhor é o que aprisiona muitas vezes a gente. Quantas vezes você já ficou, talvez em relacionamentos que não eram o ideal para você, mas você tinha medo de mudar. Você tinha medo de colocar um não, de dizer que certas coisas não estavam funcionando para você. Quantas vezes será que você ficou, ou até se você está em alguma dinâmica, pode ser profissional, como a gente estava falando, algum trabalho, que não é bom para você, mas ali você, puxa, eu já trabalhei, eu tenho tantas pessoas que vêm na mentoria Verdadeira Identidade em situações parecidas. Tem uma aluna da turma atual agora que ela acabou de fazer uma mudança, ela chegou na mentoria trabalhando em um lugar que não era bom para ela, que era tóxico, e a mentoria dura 6 meses, a gente está concluindo, amanhã vai ser a nossa última aula, inclusive. E aí ela tava falando pra mim, nossa, eu fiquei tanto tempo nesse trabalho e agora parece como um milagre que abriu uma nova oportunidade, uma coisa que tá muito mais alinhada com o que ela queria. Mas uma das coisas que a gente trabalhou muito na mentoria era exatamente o medo que ela tinha da mudança. Porque, querendo ou não, esse trabalho tóxico que ela tava, dava pra ela um status, dava pra ela um cargo, dava pra ela uma posição que ela tinha medo de não encontrar em outro lugar. Ela tinha medo de, por questões dela, de achar que ela já tinha passado da idade, ou de achar que ela já não tinha, sabe, talvez ela não ia ser reconhecida pelo mercado se ela saísse de lá, então ela aceitou uma posição e ela achava que a posição era boa, obviamente, quando ela entrou. Só que com o passar do tempo, ela viu que aquela posição não era boa, que muitas coisas ali estavam ferindo os valores dela, ela tinha um olhar muito mais construtivo e a empresa não tinha. E lá ela ficou. E uma das coisas que a gente mais trabalhou foi exatamente isso. A segurança que a gente muitas vezes acredita, que essa voz interior fala pra gente, de que é seguro ser pequeno. É seguro, é melhor eu estar aqui do que eu ir para algum desafio, ir para alguma coisa nova. E foi exatamente porque ela superou as barreiras interiores dela. Ela superou o medo dela. Ela abriu mão de muitas coisas. A empresa que ela estava dava segurança para ela, ela tinha uma série de benefícios, né? Desde seguro, plano de saúde, ela tinha uma série de coisas dentro dessa empresa. E agora ela foi para um outro formato de trabalho. Lá ela era CLT. E agora ela está indo como CNPJ. Então ela está entrando num outro lugar de prestação de serviço. O que acontece? Ela abre mão de muitas seguranças.
que ela tinha. Para quê? Para ela ir para a expansão, para ela ir para uma nova oportunidade. Então, o que fez com que ela fizesse essa mudança foi a coragem que ela encontrou dentro de si mesma, foi o trabalho interior que ela fez ao longo de meses que a gente estava trabalhando na mentoria, para que ela pudesse se dar a oportunidade, se dar a chance de passar por um processo de crescimento. Não ficar no que é seguro. Só que muitos de nós, pessoal, muitos de nós ficamos nesse pensamento. Ah, deixa eu ficar aqui. É seguro ser pequeno. Você, em algum nível da tua vida, hoje, tem acreditado que é seguro ser pequeno? Pensa sobre isso. O que isso fala sobre nós? Quantas vezes você já tomou decisões na sua vida baseadas nesse entendimento, nessa crença limitante de que é seguro ser pequeno? Nós precisamos matar esse pensamento, porque a nossa segurança não vem dessas situações. A crença de que é seguro ser pequeno é exatamente a crença que bloqueia você de olhar para situações que elas podem não parecer perfeitas, mas quando você acredita que é seguro ser grande, é seguro você atingir o teu potencial, é seguro você expandir a sua vida, é seguro você olhar para algo que parece que não é perfeito e você confia tanto em você, você confia tanto na sua grandeza que você sabe que você vai chegar nessa situação e você vai transformar ela de escuridão em luz. E é para isso que você foi criado. É para isso que nós estamos aqui. A crença de que é seguro ser pequeno foi exatamente a crença que os israelitas tiveram, que impediu eles de chegarem mais rápido à Terra Prometida. A Terra Prometida aqui, pessoal, é só uma analogia sobre uma série de coisas que você pode ter de potencial na sua vida, esperando você abrir mão da crença de que é seguro ser pequeno. Abrir mão do pensamento de que você está mais seguro na sua própria pequenez. Você sabe que está na hora de seguir em frente, de dar um passo, de caminhar, de seguir adiante, de ir para um próximo nível, mas o que te segura é o pensamento de que é seguro ser pequeno. Tá caindo ficha aí, pessoal. Se você muda a tua percepção de realidade, e é isso que a Kabbalah convida a gente a fazer, porque a realidade na tua mente não representa a realidade. Ela representa apenas um aspecto, uma percepção, uma lente que você coloca para enxergar o mundo externo. O que está fora, o que você vê fora, é apenas um reflexo da tua consciência. O que você vê no mundo, o que te incomoda, as pessoas que te irritam, os problemas, as dificuldades, ou até as coisas boas, elas representam literalmente a lente que você decidiu colocar, e a sua lente é mutável. A sua lente não é fixa. E muitas pessoas acreditam que o que elas veem da realidade é fixo, é imutável. Mas Yael, é o que é. Esse é o problema que eu tenho. Essa é a minha vida. A minha vida é difícil mesmo. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma aluna que me falou assim, Yael, mas eu não consigo ter uma vida melhor porque eu preciso ter cuidados intensivos. Eu tenho uma mãe que tem problemas de saúde e ela depende de mim 100%. Então é por isso que a minha vida não vai pra frente. Não, não é por isso que a sua vida não vai pra frente. A sua vida não vai pra frente porque a tua percepção de realidade é que o fato da sua mãe precisar de você 100% do tempo é um impeditivo para que você vá além. Ai, Yael, mas como assim você não entende a minha vida? Você não tem sensibilidade. Eu tenho sensibilidade. Eu tenho tanta sensibilidade que eu quero que você vá além. E que sim, existe uma realidade paralela à realidade que você vive hoje, aonde é possível você entregar todos os cuidados que sua mãe precisa e, ao mesmo tempo, você sentir que a sua vida, você consegue caminhar na direção de realizações, de sonhos, de metas. Como você vai realizar isso? Aí entra a nossa conexão espiritual, entra o acesso à nossa criatividade, entra a gente olhar para dentro de si e se perguntar
o que mais eu posso fazer, o que mais eu tenho para contribuir para o mundo. E não aceitar limitações como a sua realidade. Porque quando você aceita uma limitação como a sua realidade, você precisa saber, essa limitação que você aceitou, ela apenas representa o teu estado temporário de consciência. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A limitação que você vê representa apenas o estado temporário da tua consciência. Porque você pode enxergar as coisas, as pessoas, as situações como pontes ou como obstáculos. Você pode enxergar uma pedra no caminho como uma pedra ou como um degrau. Qual olhar você tem sobre a vida? Qual lente você decide colocar? E eu te faço essa pergunta direta para você. Qual é a lente que você quer colocar? Você quer enxergar para as coisas e para as limitações delas? O medo da Terra Prometida, gente, é o mesmo que dizer sobre o medo da nossa grandeza. Só que o medo da grandeza é exatamente o que mantém você no sofrimento. O medo de ser grande, o medo de ser maior, não ajuda o mundo, não ajuda você. E em algum momento, como eu já falei para vocês no começo da nossa live aqui, em algum momento o Criador vai bater na sua porta. Ele vai te chacoalhar, ele vai te desestabilizar, mas não porque ele te odeia, porque ele te ama. Porque o Criador não pode sustentar o pensamento de que a criatura dele, qualquer criatura dele que ele fez com tanto amor, que ele fez com tanta força, com tanto potencial, que ele colocou o DNA divino em cada um de nós, ele não pode sustentar o pensamento de que nós vamos viver abaixo do nosso potencial. E é exatamente por isso que vai ter momentos vão ter momentos que nós seremos testados. Vão ter momentos em que você vai passar pelo deserto. Vão ter momentos que o Criador vai colocar na tua frente uma benção disfarçada de monstro. E foi exatamente o que aconteceu com esses 10 israelitas. Eles olharam para a Terra Prometida, mas pelo medo deles, de que eles iam perder a posição se eles fossem para lá, de que eles iam perder o título, que eles iam perder o cargo deles, de que eles iam ser totalmente esquecidos, que eles já não iam mais ser ninguém se eles fossem para a Terra Prometida. Era óbvio que essa Terra Prometida era boa. Era para ser óbvio. Mas só 2 pessoas conseguiram ver isso. E nessa live, é possível que a proporção seja a mesma. É possível que apenas 2 de 12 vão olhar para tudo isso, vão ouvir tudo isso e vão, de fato, colocar na vida delas isso como um aprendizado de transformação pessoal. É possível que apenas 2 pessoas de 12 que estão aqui nessa live, assim como foi a história dos israelitas, é possível que apenas 2 pessoas vão usar esse conteúdo para transformarem a sua vida. Talvez você seja uma dessas 2. E por que eu falo isso? O meu desejo é que sejam 12 de 12, tá, pessoal? Mas para isso, você tem que estar disposto a parar, a largar, a abrir mão dessa percepção de realidade, que é seguro ser pequeno. Se você não abrir mão do pensamento de que é seguro ser pequeno, provavelmente você vai continuar sustentando situações na sua vida, achando que você não tem escolha, achando que você não tem outras possibilidades, mas, na verdade, você é que continua apegado ao pensamento de que é seguro ser pequeno. Existem infinitas realidades paralelas. E essas realidades paralelas que a Kabbalah fala, elas são realidades que elas ficam esperando. Quando você lê, por exemplo, os livros dos profetas e tantas profecias, nenhuma profecia, todas as profecias são realidades, são possíveis realidades, mas elas são realidades paralelas. De acordo com o entendimento do ser humano, de acordo com as nossas escolhas como povo, como nação, como humanidade, nós podemos acessar uma realidade de uma profecia caótica, ou a gente pode
acessar uma realidade de uma profecia maravilhosa e linda para o nosso futuro. A gente prefere, né, como as pessoas que são radicais e, sinceramente, pessoas que estão com a consciência muito estreita e que leem esse livro aqui de forma literal, que vão ler as profecias de forma literal, e essas pessoas vão falar que nós estamos prestes ao fim do mundo. E é uma realidade possível? É. Não tem um monte de, né, enfim, assuntos polêmicos. O Irã, para quem, né, quem acompanha o que está acontecendo em Israel, o Irã estava muito próximo de construir. Os Estados Unidos estavam falando que eram cerca de 9 bombas atômicas. E Israel estava dizendo que eles tinham material para construir cerca de 15 bombas atômicas. O ataque que Israel fez ao Irã não foi infundado. Foi porque nas últimas semanas o Irã estava muito rápido acelerando o processo da construção dessas bombas atômicas. Imagina se um país radical, que se uma mulher sai com o cabelo para fora, se uma mulher sai sem burca, se uma mulher, ela não está vestida com recato, que na visão deles é completamente ocultar aquela mulher, certo? Eles matam. Isso é o que acontece no regime do Irã. Então as mulheres não têm voz. Tem muitos gays que me acompanham, eu tenho vários alunos de diversas opções sexuais e todos eles são muito bem-vindos a estudar Kabbalah. Se você é gay, você vai ser morto pelo Irã. E a gente ainda vê pessoas, enfim, defendendo, né, falando coisas absurdas. Enfim, o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês, pessoal, é que não é só o Irã que tava, né, e que tem, infelizmente, ainda, Israel tá tentando ir no ponto certo para destruir possíveis bombas atômicas. Israel é muito preciso, muito estratégico em relação a onde eles vão mandar os mísseis. Infelizmente, essa realidade existe, né? O nosso desejo, a nossa visão pela Kabbalah é que não existam guerras, a guerra é dentro, não é fora, mas isso está acontecendo no mundo, certo? O que eu tô querendo trazer com isso? Essa realidade de que é possível que bombas atômicas existam. E uma bomba atômica, a gente sabe o efeito disso. Uma bomba atômica na mão de pessoas radicais leva à destruição. E essa visão de destruição, ela existe. Essa profecia, as profecias que a gente lê, né, na Bíblia, enfim, que a gente vê nos textos dos profetas, essas profecias, elas são possíveis. Mas elas são uma realidade absoluta? Não. Vai depender da escolha do ser humano. E a escolha do ser humano eu falo como indivíduo e coletivamente. A nossa escolha coletiva, ela pode ser uma escolha de muito mais consciência, onde ao invés da gente alimentar o caos, pensamentos caóticos, relacionamentos caóticos, ao invés da gente alimentar essa crença que o nosso ego faz a gente ter, de que é seguro ser pequeno, se hoje você decide abrir mão dessa crença, você vai literalmente começar a criar um mundo corrigido. Qual que é a visão da Kabbalah? O Tikkun Olam, fazer parte do Tikkun Olam, significa a gente corrigir o nosso mundo. Corrigir o nosso mundo, você corrige a partir de você, ou seja, alinhando a tua consciência, a sua percepção de realidade com a sua fonte, com a sua alma, com a tua essência, com o teu Criador, com Deus, tá? E coletivamente. Porque quando nós estamos despertos, nós somos melhores para o mundo. E quando você é melhor para o mundo começa a ter melhores experiências. Você vai passar por pessoas que estão passando por dificuldades, você tem empatia, você vai buscar ajudar, você vai se perguntar qual é a luz que eu vim trazer para o mundo. Isso é algo que a Kabbalah fala muito. Todo ser humano veio trazer uma luz para o mundo. Mas as pessoas que não sabem disso, as pessoas que estão identificadas com seus próprios egos, elas infelizmente, ao invés de estarem trazendo luz para o mundo, estão trazendo caos. Ao invés de elas estarem trazendo construção, ao invés de elas serem pilares construtores para que o mundo se eleve, para que o mundo seja corrigido, para que a nossa realidade vá para um novo estado de consciência, para que a gente viva em mais harmonia, pessoas que deveriam ser pilares de luz para o mundo estão alimentando a escuridão.
E quando a gente alimenta a escuridão, a gente está o tempo inteiro se alimentando de mais limitação, de mais limitação. A nossa realidade fica limitada. Então, pessoal, hoje a gente falou sobre os espiões da terra de Israel. Sobre essas 12 pessoas que representam cada um de nós, que foram mandadas por Moisés até a terra prometida. E essas pessoas olharam para a terra, 10 viram o mal, 2 viram o bem. A primeira pergunta que eu fiz para vocês é quem você quer ser? Com quem você tem caminhado lado a lado na sua vida? Com aqueles que enxergam o mal ou com aqueles que enxergam o bem? Quem é você nos seus grupos? Aquele que enxerga o bem ou aquele que enxerga o mal? Aquele que está o tempo inteiro vendo o problema ou aquele que já entendeu que é uma força divina no mundo e que Deus te criou para olhar para situações caóticas, limitadas e trazer luz para a escuridão? Se você já despertou, você vai olhar para situações caóticas e você vai saber que elas chegaram na sua vida porque Deus tem muita confiança em você. Porque o Criador tem plena confiança de que você é capaz de transformar a escuridão em luz. E essa é a realidade para todos os seres humanos. A diferença é que alguns estão despertos para isso e outros não. Quem é você? Você está desperto para isso? Ou você está procurando o caminho fácil? Ou você está querendo olhar para as coisas e ver já elas perfeitas, sem precisar de nenhum tipo de melhoria? Você acha que você veio para o mundo de férias? Não, Deus não te trouxe para o mundo de férias. A gente está aqui para a lapidação do nosso caráter, a gente está aqui para a lapidação da nossa personalidade, para ativar a luz em nós, no outro e no mundo. Então, nós falamos sobre a consciência que fez com que esses 10 israelitas olhassem para a terra de forma negativa. A consciência que eles tinham era a consciência de que ser pequeno é bom, de que ser pequeno é seguro. Eles tinham medo de perder o cargo deles no deserto, eles tinham medo de chegar em Israel e já não terem mais um cargo de liderança. Por quê? Porque eles iam passar por uma mudança do deserto para, enfim, chegar na Terra Prometida. A Terra Prometida era para ser boa, mas eles falaram mal. E quantas vezes na nossa vida a gente olha para oportunidades que podem ser incríveis e a gente só enxerga o que é ruim nelas, ao invés de acreditar no nosso potencial de transformar coisas que não estão boas em coisas incríveis. E quando a gente acredita pouco em nós, quando a gente acredita que é seguro ser pequeno, a gente vive sempre abaixo do nosso potencial. A gente vive sempre na nossa própria limitação. E ao invés de você viver, você sobrevive. Quem tem sido você? Quem tem sido você? E com essa reflexão, pessoal, nós vamos começar o nosso dia, começar a nossa semana. Bezat Hashem, que seja uma semana maravilhosa, se Deus quiser. Quero agradecer a participação de todos e espero que essas reflexões possam, de fato, levar você a se encaixar nas 2 pessoas que tiveram bons olhos para a Terra Prometida. Nas 2 pessoas que, ao invés de terem medo da mudança, olharam para a Terra Prometida e enxergaram todo o potencial do que eles poderiam fazer. Tudo que eles poderiam construir, se desenvolver, evoluir. E eu desejo muito que todos vocês aqui enxerguem a vida de vocês nesse momento e vocês se encaixem na consciência de Caim e Yoshua, que é exatamente a consciência de enxergar além, de entender que você é luz e que nada chega na tua vida para que você simplesmente receba e fique lá esperando. Não. O Criador está te dando as oportunidades perfeitas para você acessar o seu potencial. E acessar o seu potencial é acreditar, saber que você é muito mais forte do que qualquer desafio que chega nas suas mãos. Você acredita nisso? Você acredita nisso? E se você me disser que não acredita, bora acreditar? Porque a maior arrogância do mundo é um ser humano falar que não é bom, que é pequeno. Por quê? O Criador nos fez perfeito.
E você dizer que você não é bom o suficiente, que você é pequeno, é dizer que Deus te fez errado. A gente não quer isso, né, pessoal? Fechou? Caiu ficha aí, pessoal? Espero que sim. Espero que essa live tenha iluminado a nossa consciência. Para mim, iluminou. E que a gente possa viver cada dia um pouquinho mais despertos. Um excelente dia, Shavua Tov, uma excelente semana para vocês. A gente se vê semana que vem para nossa live. Hoje à noite temos aula do Kabbalah na Prática Despertar Espiritual. Última aula do ciclo do KPD 6S. Se você é meu aluno, estou esperando vocês. Nós temos aula às 7h30 da noite. Alunos da mentoria, amanhã também nosso último encontro desse ciclo de mentoria. A próxima turma de mentoria a gente abre só no ano que vem. Uma vez por ano só eu abro turma. Então, deixo aqui para quem quer tá mais pertinho de mim, tá mais pertinho do Dudu, meu marido, que também fala de Kabbalah e cada vez ele vai compartilhar mais conhecimentos de Kabbalah também na página dele. Nós vamos fazer uma imersão no dia 17 de agosto, tá? Nos próximos dias a gente vai compartilhar muito mais detalhes. Nós teremos uma imersão presencial, teremos uma imersão em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de muita sabedoria da Kabbalah e muitas ferramentas profundas do desenvolvimento humano, para a gente ter verdadeiras transformações interiores e na nossa vida. Então já aguarda essa data, dia 17 de agosto, tá? Se programa, se você não é de São Paulo, vem para São Paulo, já vem passar um final de semana aqui. O nosso encontro vai ser no domingo, dia 17, de manhãzinha até a noite. A gente começa às 9 horas da manhã e a gente termina lá à noite, tá bom? Então, eu espero vocês. Essa semana ainda a gente compartilha os detalhes da imersão para que vocês possam se organizar e estar com a gente. Combinado? Então, queridos, um excelente dia para vocês, uma excelente semana. Um grande beijo no coração de todos. Nos vemos semana que vem ou nos vemos hoje à noite e amanhã, para quem for aluno do KPDI da mentoria. Um beijo, pessoal. Até muito breve, tá? Tô esperando vocês no evento presencial. Quero conhecer cada um de vocês pessoalmente. Um beijo, gente.